Passei no concurso da EBSER. Eu passei para o técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Eu passei na EBSER Nacional daqui de Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei no concurso da EBSER, né? Eu passei para o técnico em enfermagem da EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em 1º lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Eu passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. Eu passei em 2º lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em 1º lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não fui aprovada. Passei em 1º lugar. Eu passei em 1º lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em 1º lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em 1º lugar. Em 2º lugar, geral, para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na ampla. Eu obtive a 1º lugar. Estou sendo nomeada já. Minhas saudações, pessoal. Eu sou a professora Michele Filetti. A nossa aula de hoje é sobre lesões por pressão. Você, profissional de enfermagem que está se preparando para as provas da banca FGV, é uma banca mais delicada, que exige uma atenção maior nos seus estudos, porque ela traz alguns pontos que a gente não vê comumente em outros concursos, mais questões difíceis que você vai precisar ter mais atenção e mais empenho na hora de estudar. Aqui hoje, falando sobre lesões por pressão, a gente vai falar sobre os níveis das lesões, os estágios das lesões, sobre a escala de Braden. Vamos fazer um apanhado aqui nesse curto tempo que nos resta para que você lembre ou até mesmo que você aprenda sobre esses pontos e daí você deflagre o máximo de questões que você conseguir fazer para, enfim, assimilar esse conteúdo e acertar as questões de prova. Bom, o primeiro ponto que a gente não pode deixar de apresentar, porque as questões que estão envolvidas com as lesões por pressão sempre abordam esses estágios de avaliação da pele do paciente para que as medidas sejam tomadas e até a partir disso a gente consiga definir qual é o melhor curativo, qual é a melhor conduta a adotar para esse paciente. Então, as lesões por pressão, falando aqui desde o primeiro estágio, onde inicia ali a alteração da epiderme, até aquele estágio que não é possível classificar o grau de comprometimento que essa pele, que essa área que está sofrendo tem, a gente vai considerar o estágio 1, 2, 3 e 4, então são apenas 4 estágios que não é difícil de você memorizar, sendo que o último estágio, ele não é possível classificar a partir daquela área que você está avaliando, porque você não consegue identificar qual é o nível de comprometimento, se você já atingiu a face muscular, se tem ossos, o que tem ali comprometido por conta da presença de algo que esteja interferindo na sua avaliação. Então, pensa comigo, a pele íntegra, nessa pele íntegra, que fica ali em contato direto com uma superfície, geralmente nas áreas onde a gente tem proeminências ósseas, porque tem pouco amortecimento, se eu tenho uma área, por exemplo, a região sacral, a região de calcânio, uma região com menos tecido muscular, com menos tecido gorduroso, que tem mais aderência ali, mais exposição da pele com a área que está ali em contato, por exemplo,
com o colchão ou com a cadeira, com aquela superfície externa, se eu tenho uma área do corpo que fica muito tempo sob pressão por a superfície óssea, em contato direto com uma cama, um tecido dali do leito do paciente, ou até mesmo numa cadeira, se esse paciente tem um grau de mobilidade diminuído, essa área da pele ela começa a sofrer por falta mesmo de circulação, por falta de oxigênio, o sangue não circula ali adequadamente e essa área começa a apresentar lesões que podem ser desde uma lesão simples da epiderme, como nós temos no estágio 1, até uma lesão no estágio 4, que atinge superfícies mais profundas. Então, quando a questão trouxer para você uma área de pele, onde eu tenho a pele intacta, mas eu tenho uma área bem avermelhada, que quando eu aperto o meu dedo nessa área, ela não fica esbranquiçada, ou seja, ela não é branqueável a partir do momento que você faz uma pressão ali proposital, e essa área geralmente está sob uma proeminência óssea, se a pele está íntegra, mas eu tenho uma vermelhidão ali no local, você já começa a pensar que há um comprometimento, então é o primeiro estágio. Antes de eu ter uma perda parcial dessa pele, eu vou encontrar uma área vermelhinha ali, vermelha, a pele está íntegra, eu ainda não tenho lesão, mas eu já considero estágio 1, porque se eu não cuidar, isso vai se agravar. Então, estágio 1, pele intacta com vermelhidão que não é branqueável quando eu faço ali uma digitopressão. E, geralmente, essa área está sob uma proeminência óssea do paciente. Na área 2, no estágio 2 dessa escala de lesão, a gente já percebe que a epiderme, a espessura externa ali da pele, ela já perdeu a sua continuidade. Então, eu posso ter tanto uma perda de continuidade da epiderme, como eu posso também ter um acometimento da derme. Pode já ser algo mais profundo, ou pode ser apenas uma perda parcial ali da espessura da pele. É bem superficial, e ali, parecendo com uma abrasão mesmo, com um raspado, quando você esbarra a pele em algum local, uma superfície mais dura, é bem parecido porque você vê a perda da primeira camada da pele ali, da epiderme, e algumas vezes a gente percebe a presença de bolhas, ou até mesmo uma cratera rasa. Essas bolhas que podem aparecer, elas recebem a nomenclatura de flictema, flictema ou flictena, que é a presença de bolha mesmo na superfície da epiderme, que tem um conteúdo mais seroso, e que já demonstram um grau de comprometimento maior, especialmente, gente, aqui nós não estamos falando daquela bolha que forma devido a uma queimadura, devido a uma abrasão, né, por uma raspada ali, eu esbarrei na parede, não é isso. Aqui, lesões por pressão, a gente está falando dessas áreas que ficam em contato com uma superfície e que não tem ali a oxigenação adequada do tecido, por conta da pressão que o peso do corpo exerce sobre aquela superfície. E aí, passando a um grau maior de comprometimento, a gente tem o estágio 3, onde eu já vou ter uma perda total ali daquela espessura do tecido. Enquanto o estágio 2 é uma perda parcial da pele, no estágio 3, eu já tenho ali uma exposição daquela gordura subcutânea que pode ser bem visível, mas eu não vou ter no estágio 3 exposição de músculo e nem exposição de ossos. Eu vejo ali um grau de comprometimento maior da pele, com exposição do tecido gorduroso, mas lembre-se que o que diferencia o grau 3 do grau 4, ou estágio 4, é a presença da visibilidade que é possível, né, a exposição da face óssea e dos tendões e ou dos músculos, tá? Então, o que diferencia? Você vai ver nas questões que vai cobrar. O que é estágio 4? É a perda total daquele tecido, da pele, com exposição, além do tecido subcutâneo, eu vou ter exposição de ossos, de tendões e de músculos, ou só de músculos, ou só de tendões, ou, né,
no caso dos ossos, que é uma lesão maior. Quando eu falo de uma lesão não classificada, é porque a presença de tecido morto, de necrose, de tecidos que não são próprios daquele local, que ficam cobrindo aquela lesão. Muitas vezes a gente chama de escara, porque é um tecido grosso, necrosado, que impede a visibilidade do nível de comprometimento que aquela lesão está causando ali nas estruturas. Então, se eu tenho só a perda da parte epitelial, e eu não consigo ver músculos e ossos, mas eu sei que tem um tecido morto, um tecido duro, escurecido ali no local, que me impede de visualizar as estruturas adjacentes, eu vou classificar, né, como não classificado, porque eu sei que a lesão está profunda, mas eu não consigo medir se ela está só no nível do subcutâneo, se ela já atingiu ossos, né, e o nível de comprometimento, inclusive, com esses ossos. Vamos fazer as questões que você vai conseguir assimilar isso. O enfermeiro registrou durante o exame físico de um paciente a presença de úlcera por pressão estágio 3 na região sacral. Geralmente vai ser região sacral, região de escápula, região de calcâneo. Geralmente, se o paciente tem uma boa condição muscular, é muito raro a gente ter uma lesão na panturrilha, por exemplo. Por quê? Os ossos estão mais internos do que na região sacral, onde eu tenho ali pouco tecido gorduroso, eu tenho mais facilidade de ter lesão nesses locais. No caso, as características observadas foram: se eu tenho estágio 3, a pele está intacta com hiperemia não branqueável. Gente, pele intacta é o quê? Grau 1. Hiperemia não branqueável, porque se eu tenho uma hiperemia, que quando eu coloco o meu dedinho lá em cima daquela área e fica branco, significa que a lesão está no nível dos vasos. É a mesma coisa que eu fazer uma pressão aqui numa artéria para fazer ali, para impedir a passagem de sangue. Então, quando eu coloco o meu dedo naquela área que está vermelhinha, que está avermelhada, e fica branco, significa que o sangue está ali, né, no nível dos vasos, está extravasando ali nos vasos. Se a lesão tem uma hiperemia que não fica branqueável, significa que está no nível da pele, que já está causando ali o início de uma lesão por pressão, no caso da lesão na região sacral. Então, pele intacta com hiperemia não branqueável é estágio 1. A exposição dos tecidos muscular, ósseo e tendinoso. Se eu falo de exposição de tecido ósseo muscular, eu estou falando de estágio 4. Rompimento da derme com exposição de tecido subcutâneo. Essa aqui é o estágio 3. Rompimento da epiderme com exposição da derme. Eu tenho estágio 2. Tá? Então, primeiro, não tenho rompimento da pele, eu só tenho uma hiperemia. Segundo, eu tenho uma perda parcial da epiderme, pode até atingir a derme, mas não atinge subcutâneo. Estágio 3, atinge o tecido subcutâneo, porque já rompeu a derme. A camada, né, a pele, ela tem a epiderme, depois a derme, depois o subcutâneo. E depois eu tenho músculos, ossos, tá? Então seria essa a ordem. Se eu tenho rompimento da epiderme com exposição da derme, eu estou lá no nível 2, tá bom? Então, aqui a resposta certa é a letra C, 3 é subcutâneo. Não é difícil, né? Passamos para a próxima. Uma lesão por pressão em que há perda da pele em sua espessura total. Se eu estou falando perda da pele em espessura total, eu não estou falando de estágio 1 e nem de estágio 2. Porque 1, eu não tenho perda da pele, 2, eu tenho perda parcial. Aqui ele está falando que tem perda tissular. Perda de tecido, né? Já aqui falando de perda de tecido, pode ser muscular, né? E a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta por esfacelo ou por escara e é classificada como lesão por pressão. Aqui eu tenho perda de tecido, ele não me falou se é tecido ósseo, se é tecido muscular, mas está encoberta por esfacelo. O que quer dizer? Eu não sei o nível de comprometimento dessa lesão. Eu não sei, eu não consigo classificar. Ela me disse que tem perda
total da pele. Então, tem perda da epiderme, tem perda da derme. Como é que eu posso classificar se ela é grau 3, por exemplo, que tem uma perda do tecido subcutâneo, ou se ela é grau 4, que eu tenho perda de tecido muscular ou osso? Não tem como dizer. Falou que tem perda tissular, perda de tecido. Mas aqui ela está falando que a ferida está encoberta por esfacelo ou por escara, ou seja, você não consegue mensurar a profundidade dessa lesão. Então, neste caso, a lesão é não classificável. Eu não posso falar que é estágio 2, porque eu sei que tem perda total da espessura da pele. Eu não posso falar que é estágio 3 ou 4, porque não falou se é subcutâneo, se é muscular ou ósseo. Não posso falar que é tissular profunda, porque eu sei que é profunda, mas não consigo classificar. Então, no nível de estágio, eu tenho estágio 1, 2, 3 e 4 e não classificável, tá? Então, aqui você vai marcar a letra D de dado. Um paciente acamado apresenta ferida na região sacral com destruição total da pele e necrose da camada subcutânea. Pessoal, se eu tenho necrose da camada subcutânea, aqui ele está falando que houve destruição da camada subcutânea. Ele não está falando para mim que tenho lesão óssea ou lesão tissular que ele não consegue avaliar. Se eu estou falando da camada subcutânea, eu estou falando da lesão de grau 3, que é o que a gente falou. Se fosse lesão de músculos ou tecido ósseos ou tendões, eu teria lesão de grau 4. Então, falou de camada subcutânea, você vai lembrar que é o grau 3, tá? Estágio 3, grau 3. Mais uma questão falando de estágio, de acordo com a classificação das lesões por pressão, consenso NP-UAP de 2016, uma lesão com perda de pele em sua espessura total, então vamos marcar aqui 1, 2, 3, 4. Se é perda de pele, eu já sei que não é 1. Se está na espessura total, eu sei que não é 2, porque a lesão, o estágio 2, ele tem a perda parcial. E perda tissular, perda de tecido, com exposição da fáscia e músculo e esfacelo visível. Então, aqui ele está falando o seguinte, tem exposição da fáscia muscular e tem o esfacelo que deixa visualizar essa exposição do músculo. Neste caso, a gente tem como classificar a lesão. Eu não posso falar, não existe indeterminada, existe não classificável, que não é o caso. Aqui eu excluo a letra A, excluo a letra B, excluo a letra C, porque estágio 3 é o subcutâneo, e eu fico aqui com o estágio 4, que é justamente a exposição de músculo, tá? Aqui no esfacelo visível, diferente da questão anterior, ele deixou claro que existe exposição do músculo. Então, não tem como a gente determinar, por exemplo, que seria não determinável. Se tivesse aqui uma alternativa falando não classificável, eu não poderia marcar essa alternativa, porque está claro que tem perda tissular com exposição. Se eu não vejo exposição de músculo e ossos, é que eu classificaria como estágio não classificável, tá? Essa questão também falando de lesão por pressão, vamos ver, eu acho que é a última, de lesão por pressão em relação ao estágio. Ao realizar um curativo em uma lesão por pressão, na região glútea, o profissional de enfermagem registrou o seguinte termo: perda da pele em sua espessura total. Então, 1 não tem perda da pele. 2 tem perda da pele, mas é parcial. 3, eu tenho perda da pele com espessura total, ou seja, perdeu epiderme, perdeu derme e expôs o subcutâneo, no 3. Aqui ele está falando, olha, tem perda da pele na espessura total e perda tissular com exposição direta da fáscia e músculo. Ele está falando para você que expôs o músculo. Se expôs músculo, ossos e tendões, você marca como estágio 4, tá? Geralmente, tá vendo como eu disse? As questões, elas vão abordar esse estágio 4, que é bem característico. Vai estar ali claro para você que houve exposição
direta do músculo, dos ossos, dos tendões, e aí você não confunde, porque fica claro, estágio 4. E estágio 1, lembrando que não há perda da epiderme, apenas uma vermelhidão no local com uma característica que você, ao fazer a digitopressão, você não percebe que aquela área fica esbranquiçada. Agora, falando sobre a escala de Braden, o que acontece? Antes do paciente apresentar a lesão por pressão, antes dele ter a alteração na pele, ele apresenta tem alguns fatores que já foram definidos. Braden é uma enfermeira americana, norte-americana, que a gente tem outras escalas, tem a escala de Norton, tem a escala de Waterloo, que vai também definir alguns riscos para o paciente desenvolver a lesão por pressão, mas no Brasil a escala de Braden é a mais utilizada. Tem algumas variações em relação à classificação final, ao total, se é risco brando, risco moderado, se é severo, se é muito alto, mas no geral, o que a escala de Braden traz? Ela apresenta 6 critérios que são necessários o enfermeiro avaliar quando o paciente ainda não tem lesão por pressão, a depender dos riscos que ele apresenta de desenvolver essas alterações e, por fim, apresentar as lesões por pressão. Então, a depender da característica que esse paciente tem, se é um paciente que tem uma boa percepção sensorial, então, por exemplo, como é que está a percepção desse paciente em relação à exposição que ele tem a ficar muito tempo numa posição só. É um paciente que reclama, ele sente que tem um desconforto por ficar muito tempo na mesma posição. Você já experimentou? A gente que nunca teve nenhum problema sério de saúde, às vezes a gente não tem noção de como é desconfortável ficar muito tempo na mesma posição sem se movimentar. Quando a gente tem a percepção dessa sensação de desconforto, dessa sensação dolorosa, que às vezes as áreas de maior proeminência óssea acabam trazendo quando fica deitado na mesma posição ou quando fica ali numa posição mais que favorece a alteração daquele tecido cutâneo, a gente acaba não tendo muita noção. Mas a percepção sensorial do paciente, se ele está anestesiado, se ele tem uma alteração neurológica que dificulte a localização do local onde está gerando esse desconforto. Então, a percepção sensorial do paciente ajuda a responder, a esse paciente apresentar uma resposta quando há uma pressão contínua mais elevada ali em relação àquela área que está sofrendo a pressão. Então, a percepção sensorial é uma das características que o enfermeiro avalia. E essa escala de Braden, ela vai definir, a partir desses 6 itens, né, eu vou falar um por um, ela vai dar pontuação de 1 até 4. Então, por exemplo, a percepção sensorial. O paciente, ele é totalmente limitado para perceber. Percebe que se eu tenho a pontuação menor, à medida que eu for explicando aqui, você vai olhando esse slide e vai verificando. Quanto menor a pontuação, mais limitado e mais comprometido o paciente está. Então, maior é o risco dele desenvolver a lesão por pressão. Então, quando eu falo da percepção sensorial, eu estou falando da capacidade que o paciente tem de perceber a sensação dolorosa, de perceber a área que está sofrendo em virtude da maior pressão. Um ponto é para o paciente totalmente limitado, ou seja, ele tem limitações totais para perceber que ele está com dor na região sacral porque ele está há muito tempo na mesma posição. 2 pontos vai ser atribuído àquele paciente que é muito limitado, mas ele percebe ainda, né? Ele faz uma face de dor, ele consegue, pelo menos ele tenta, né, mostrar que ele está incomodado. Então, paciente muito limitado. 3 pontos para aquele paciente que está levemente limitado. Ele tem ali uma percepção dolorosa, uma percepção sensorial, só que não é totalmente livre de interferência.
4 pontos é aquele que não tem nenhuma limitação. Se ele fica mais de 15 minutos na mesma posição, ele já reclama, fala, ai, ó, tá doendo, me tira dessa posição, vira de lado, se caso ele não conseguir fazer isso sozinho. Então, percepção sensorial é um ponto que vale a pena você observar. A umidade é a característica que o paciente vai estar, por exemplo, a pele, ela vai estar exposta à umidade, seja porque ele tem uma diurese que está espontânea e ele não consegue segurar uma incontinência urinária, ou seja porque aquele leito está continuamente molhado, porque por suor, por transpiração. A pele que está continuamente submetida a uma umidade, ela tende a perder a continuidade mais rápido. Então, se o paciente está completamente molhado, ele está em risco muito elevado de desenvolver uma lesão por pressão. Se ele está muito molhado, ele tem um risco de moderado a alto. Agora, aquele paciente que está acamado, que é muito bem cuidado, assim que ele tem a diurese espontânea, que ele urina ali no leito, ele é trocado, a fralda nunca fica molhada, sempre tem um cuidador, um profissional de enfermagem ou alguém que esteja ali olhando e trocando a fralda. Ocasionalmente ele fica molhado, então o risco dele já é de moderado a baixo. Se é um paciente que raramente fica molhado porque ele consegue deambular sozinho, ele vai no sanitário e faz as suas excreções, então ele não tem risco de desenvolver lesão por pressão. O nível de atividade, a gente está trazendo aqui o grau de atividade física que o paciente tem. Então, é um paciente acamado, ele não tem atividade nenhuma. O risco dele desenvolver lesão por pressão é altíssimo. Então, 1 ponto. Se é um paciente que está confinado à cadeira, é um paciente que não está acamado, mas ele também tem um risco de desenvolver lesão por pressão. A gente vai dar 2 pontos. Confinado à cadeira, fica sempre sentado, ou até maior parte do tempo sentado, ele tem um risco também elevado. O paciente que anda ocasionalmente, ele já tem um risco mais moderado a baixo, porque ele circula, né? Ele consegue se movimentar com mais facilidade. Se o paciente anda frequentemente, ele não tem, né? O risco dele é mínimo, então eu vou dar 4 pontos para ele. Em relação à mobilidade, eu estou falando aqui da capacidade que o paciente tem de alterar a sua posição a partir de qualquer pressão que ele tenha ali no corpo ou qualquer desconforto. Então, o paciente que está totalmente imóvel, o paciente está comatoso, está sedado, é um paciente que tem uma alteração neurológica ou física que impeça ele de fazer qualquer tipo de movimentação. É um paciente que está em risco maior, muito mais elevado de desenvolver uma lesão por pressão. Então, mobilidade 0, totalmente imóvel, eu vou dar 1 ponto para ele. Se tem uma mobilidade bastante limitada, 2 pontos. Se ele tem uma mobilidade levemente, né, limitada, eu vou dar 3 pontos. E se ele não apresenta limitações, eu vou dar 4 pontos. Observe que 1 é o mais comprometido e o 4 é sem comprometimento. No meio de 2 e 3, você lembra aqui, visualiza essa tabela e lembra na sua prova, na hora de fazer a questão, como a gente vai fazer as próximas, tá? A nutrição. Como é que está a nutrição desse paciente em relação ao padrão de alimentação? É um paciente que está muito emagrecido, que está desidratado, que está desnutrido. Eu tenho uma nutrição muito pobre, 1 ponto. Se eu tenho uma nutrição provavelmente inadequada, eu não tenho como medir, mas eu sei que ela está inadequada, não está muito pobre, mas está provavelmente inadequada ou inadequada, eu vou dar 2 pontos. Se ela está adequada, 3 pontos, e se ela está excelente, eu vou dar 4 pontos. É muito difícil na hora de fazer as questões. Esses itens que têm mais dúvida, por exemplo, adequado e excelente, quase não tem questões sobre esse item, tá? Mas em relação às outras aqui, os outros itens a gente vai ter. A fricção e o cisalhamento, que é o último item a ser avaliado, vai falar sobre as alterações que podem surgir a partir do contato que esse paciente está tendo
entre os tecidos corporais e aquele tecido, aquela superfície que ele está deitado, que está sentado, que está em contato. Então, a fricção, ela vai falar a respeito do deslizamento que a gente vai ter, a pele se movendo contra uma superfície de suporte, no caso o lençol, no caso um leito ali, um colchão. Então, vai ser a movimentação da pele com esse tecido de suporte. Já o cisalhamento é algo que engloba tanto a pele, quanto o tecido subcutâneo, quanto a superfície óssea e muscular, no sentido de se deslizar umas sobre as outras. Quando eu tenho uma contração maior daquela pele sobre aquela superfície de suporte, fazendo ali uma pressão maior. Então, o cisalhamento ele vai trazer um comprometimento maior de toda aquela estrutura e não só da pele, como é a fricção. Se eu tenho um paciente com um problema relacionado à fricção e cisalhamento, eu vou dar 1 ponto. Se eu tenho um problema potencial, eu vou dar 2 pontos. Se eu não tenho nenhum problema, eu vou dar 3 pontos. Aqui, neste caso, eu não tenho o 4º ponto a dar. Então, se a gente classificar o paciente com base na escala de Braden, eu posso ter 6 pontos como mínimo e o máximo de 23 pontos. 6 vezes 4 seria 24, mas aqui nesse item de fricção e cisalhamento eu não tenho a pontuação 4. Então, aqui eu sei que eu vou ter de 6 a 23 pontos, sendo que quanto menor é a pontuação, maior é o risco do paciente ter uma lesão por pressão. Se eu tenho uma pontuação maior, eu sei que esse paciente está em risco baixo, tá? Lembra o seguinte, que se eu tenho aqui, algumas literaturas variam em relação à escala, por conta da adaptação que é feita aqui para o Brasil, lembrando que é uma escala norte-americana, eu posso ter uma pontuação aqui que vai de um risco brando para uma pontuação como 15, 16 pontos, uma pontuação maior, né, eu vou ter um risco brando, e numa pontuação menor, que seja menor do que 9, menor do que 11, eu vou ter um risco mais aumentado, um risco maior de desenvolver a lesão por pressão. O risco moderado, algumas literaturas trazem como de 12 a 14, outras trazem de 14 a 16, varia um pouquinho, mas você lembra que se é uma pontuação mais intermediária, você vai marcar ali como risco moderado. Vamos fazendo as questões que a gente vai lembrar aqui. Paciente acamado com mobilidade bastante limitada, então vamos lá, são 6 itens. Se eu falo de uma mobilidade que está prejudicada, ele está acamado, então eu já sei que para acamado eu vou dar 1 ponto. A atividade dele, em relação à atividade livre, se está acamado, se movimenta, se deambula, eu sei que ele está no mais limitado possível. Então, está acamado, eu vou dar 1 ponto. Eu vou colocar embaixo, que aí fica mais fácil da gente ver. Não fica muito confuso aí para você. Está acamado, eu vou dar 1 ponto. Com mobilidade bastante limitada, olha, eu sei que em relação à mobilidade, ele pode estar totalmente limitado, né, ele está imóvel, então eu daria a pontuação 1. Se ele está com a mobilidade bastante limitada, eu vou dar a pontuação 2 para ele. Eu tenho também, olha, voltando aqui na escala de Braden, olha em relação à mobilidade, ó, totalmente imóvel, bastante limitada é o 2, levemente limitada é o 3 e não apresenta limitações. Lembra que os extremos é o ponto 1 e para o ruim e o ponto 4 para aquele que está saudável. Então, se ele está com mobilidade bastante limitada, 2 pontos. Ele não tem déficit sensorial. Para o paciente que não tem déficit sensorial, eu vou dar qual ponto? É o máximo. Então, é o 4. Ó, volta aqui. Nenhuma limitação. Não tem déficit sensorial. Então, eu vou dar 4 pontos. Cuidado para você não confundir na hora de dar essas pontuações. Porque a gente tende a colocar, não tem déficit sensorial, então é 0. Ou é 1. Na escala de Braden, ela diverge da maior parte das escalas.
porque quanto menor a pontuação, maior é o risco. Lembra que ela está medindo o risco, tá? De ter lesão por pressão. Se ele tem uma umidade ocasional, lembra, ó, completamente molhado, volta aqui. Umidade, completamente molhado, muito molhado, ocasionalmente molhado e raramente molhado. Se ele está com umidade ocasional, eu vou dar a pontuação 3 para ele. A nutrição, ela está inadequada. O que a gente viu? Ó, voltando aqui. A nutrição muito pobre, inadequada, adequada e excelente. Então, eu tenho como nutrição inadequada, eu vou dar 2 pontos para ele. E potencial problema com fricção e cisalhamento. Fricção e cisalhamento, eu sei que num ponto ele tem problema, 2 pontos ele tem potencial problema, 3 nenhum problema. É o único que não tem outro item aqui para ser avaliado, para eu dar 4 pontos. Então, se ele tem potencial problema, eu vou dar 2 para ele. Vamos somar isso aqui para ver quanto vai dar. 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 3, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. Aí ele pergunta aqui, com base na escala de Braden, o score obtido na avaliação desse paciente e o risco de desenvolver lesão por pressão são, respectivamente, eu sei que chegou em 14. Ah, mas às vezes eu erro, né? Era 2, eu coloquei 1. Era 3, eu coloquei 2. O que você vai considerar aqui? Lembra dos extremos. Eu sei que é 14 pontos e que é um risco moderado. Se você tivesse, por exemplo, errado aqui na pontuação e encontrado que são 13 pontos, 13 pontos é baixo? Lembra da escala? O mínimo é 6 e o máximo é 23. O paciente que está próximo de 23, ele está muito bem. O paciente que está próximo de 6, ele está muito mal. Se eu tenho 13 pontos, ele está num risco moderado ou está baixo? Está moderado, então aqui eu já excluiria porque não é baixo. Se ele está com 20 pontos, ele está com risco elevado? Não, ele está com risco muito baixo. Se ele está com 18 pontos, ele está com risco elevado? Não, ele está com risco muito baixo ou baixo de desenvolver lesão por pressão. Se ele está com 12 pontos, é nulo? Também não. Então, aqui você já mataria a questão sem saber o número de pontos que deu exatamente, caso você tenha errado um ou outro aí na hora de avaliar. Então, 14 pontos. Aqui também uma outra questão que fala sobre isso. Ó, um paciente adulto em tratamento de câncer de pulmão apresentou as seguintes características. Então, eu já sei que ele não deve estar muito bem. Câncer de pulmão, vamos lá. Capacidade de marcha bastante prejudicada, permanecendo o dia todo sentado, mobilidade ligeiramente limitada, mas consegue fazer algumas alterações na posição do corpo. Então, para você não confundir, pensa no seguinte, quando eu falar de atividade, eu estou falando de atividade física. A capacidade que ele tem para fazer atividade física. O que é uma atividade física? É uma caminhada, deambular. Se o paciente está acamado, ele não está fazendo nenhuma atividade. Se ele está sentado o tempo inteiro, ele também não consegue fazer nenhuma atividade. Agora, se ele consegue deambular frequentemente, aí ele já está no nível menos comprometido. Quando eu falo de mobilidade, eu estou falando da capacidade que esse paciente tem para se movimentar no leito a partir dos desconfortos que ele tem. Então, ele precisa perceber sensorialmente aquele desconforto e ele precisa sozinho ter a capacidade de se movimentar, que ele não seja dependente de outra pessoa para fazer a mudança de decúbito. Tá? Então, aqui nesse paciente, olha, capacidade de marcha bastante prejudicada. Quando eu falo da capacidade de marcha bastante prejudicada, eu estou falando do paciente que está certamente confinado à cadeira, ele não está acamado, ele está permanecendo o dia todo sentado. O grau de atividade dele não é o pior possível, mas ainda assim está ruim. Então, são 2 pontos. Quando ele fala da mobilidade ligeiramente limitada, ele não está naquela mobilidade, olha, vamos falar aqui da mobilidade, ó, totalmente imóvel, ele não está. Está bastante limitado ou está levemente limitada. Quando eu falo da atividade, olha, está acamado,
está confinado à cadeira ou ele anda ocasionalmente ou frequentemente. Se ele fala que a mobilidade está ligeiramente limitada, eu estou falando de uma mobilidade, olha, que eu posso dar levemente limitada, eu poderia dar 3 para ele. Então, aqui eu vou dar 3 pontos. Mas consegue fazer algumas alterações na posição do corpo, então seria 3 mesmo. Percepção sensorial levemente limitada, eu sei que ele está quase chegando no sem limitação, então eu vou dar 3. Ele não está, voltando aqui na escala para você ficar toda hora memorizando. Percepção sensorial totalmente limitado não, muito limitado não, ele está aqui, levemente limitado. Aqui, na mobilidade ele está aqui e na atividade ele está aqui. Então, seria 3 pontos para percepção sensorial, 2 pontos para atividade e 3 pontos para mobilidade. Cadê tu? Aqui. Pele ocasionalmente úmida, então eu já sei que a pele dele não está 100% seca, mas ela está ocasionalmente úmida. Requerendo troca extra de roupa de cama por dia. A nutrição está muito pobre, se está muito pobre, eu sei que está 1. Nunca come uma refeição completa e potencial problema com fricção e cisalhamento. Ele não tem o problema previamente estabelecido, mas ele tem potencial problema, então tem 2. Mesmo que você não lembre exatamente se é 3, se é 2, vamos contar aqui para ver. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11, mais 1, 12, mais 2, 14 pontos. 14 pontos é o quê? Leve? Não, não é um risco leve. Leve seria se ele tivesse maior do que 16. É risco baixo? Não. Aqui o risco baixo também seria maior, né, do que 16, 17. Risco alto seria se ele tivesse uma pontuação menor do que 10, menor do que 9, até 11, aqui nessa tabela ele considera, olha, risco moderado de 12 a 14, risco severo abaixo de 11 pontos. Então, 11 fica ali no meio do caminho. Aqui eu poderia falar que é risco muito alto? Também não. Então, a resposta da alternativa é risco moderado. E aí você não confunde nas próximas, sempre tendo que anotar ponto por ponto do que eles estão falando, tá? Na questão. E, por fim, o enfermeiro, durante a avaliação de um paciente, fez o seguinte registro. Flictemas na região do trocânter direito. Então, se eu sei que tem flictemas, o que eu tenho ali? Eu tenho bolhas. Teve alteração da pele? Teve. Eu já parti do primeiro estágio, eu sei que o primeiro estágio eu não tenho, a pele está íntegra, não tenho nenhuma alteração. O estágio 2, eu vou ter o comprometimento da epiderme e da derme, ou só da epiderme. Pode ter ali uma abrasão, pode ter um flictema, que é uma bolha. Então, se eu estou falando de flictema na região do trocânter direito, eu estou falando de um estágio 2. E lesão na região lombar, lombosacra, com presença de escara em toda a sua extensão. Se está falando que tem escara, é aquele tecido duro, aquele tecido escuro, um tecido morto, necrosado, que me impede de visualizar o nível de comprometimento dessa lesão. Então, aí eu posso colocar como uma lesão não classificável. Não significa que ela não existe, significa que ela existe e ela está profunda e eu não consigo identificar o nível de comprometimento. Então, a resposta da questão é flictemas em região de trocânter direita, estágio 2, e presença de escara, onde eu não consigo ver se tem lesão de subcutâneo, que seria estágio 3, ou presença de comprometimento no tecido muscular e ósseo, que seria estágio 4, se eu não consigo ver, eu estou falando de uma lesão não classificável, então o estágio é não classificável. Aqui a gente tem a letra D como alternativa correta. Galera, isso cai muito em prova, e falando aqui da banca FGV, é bem importante que você guarde essa característica, né, de questão que vai te cobrar a avaliação da lesão, que vai te cobrar a avaliação da escala de Braden para você determinar o risco do paciente de desenvolver lesão por pressão. Então, vale a pena você
caso tenha dúvida, né, refazer algumas questões e fazer o máximo que você puder para não errar na hora da sua prova. Beleza? Passei no concurso da EBSER. Eu passei para técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Passei na EBSER Nacional daqui em Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui aí passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei concurso da EBSER, né? Eu passei para técnico em enfermagem do EBSER. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em 1º lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em segundo lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em 2º lugar. Fui aprovado em primeiro lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não fui aprovada. Passei em 1º lugar. Eu passei em primeiro lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em primeiro lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em primeiro lugar. Fui o 2º lugar geral para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na ampla. Eu obtive a 1º lugar. Tô sendo nomeada já. Hoje nós vamos trazer os pontos principais, mas você vai precisar dar uma aprofundada aí em outras questões relacionadas a curativos. Fique bem ligado, porque a gente vai trazer outras questões. Então, focando na aula de hoje, a primeira questão vai trazer o seguinte: o método mais indicado para conter uma hemorragia com pressão direta é fazer um curativo simples. Na verdade, eu até penso mais, que se eu tenho uma ferida sangrante, se eu tenho ali um potencial de sangramento que pode levar a uma hemorragia, nem é um curativo simples que eu vou me preocupar, eu já vou logo fazer um curativo compressivo. Porque a primeira impressão, dependendo do local, esse curativo compressivo, ele consegue fazer a hemostasia ali daquele local sem precisar de uma intervenção mais específica, como, por exemplo, uma sutura ou algo que tem ali mais complexidade. Então, num primeiro momento, a primeira impressão que a gente tem, a primeira indicação que a gente teria é para fazer um curativo mais compressivo mesmo. E aqui a questão, ele fala, né, essa questão é bem de graça para você, falando que o método mais indicado é compressão direta, é um curativo simples, e se essa conduta não estancar a hemorragia, recomenda-se aplicar compressa morna? Não, de forma alguma. A compressa morna, ela vai fazer vasodilatação e vai piorar o sangramento. O torniquete também não é indicado fazer, porque o torniquete, ele, a depender da pressão que é feita, ele pode pressionar, ele pode impedir a circulação arterial, inclusive, do sangue ali no local e piorar ainda mais aquela região que vai sofrer com isquemia. Usar borra de café, nem sonhando. Fazer um curativo compressivo, que é a resposta da questão, e aplicar compressa gelada. A compressa gelada, ela vem no segundo momento, depois que a gente tem ali um hematoma que possivelmente esteja fora daquela incisão, daquele ponto sangrante, então pode ser feito a compressa gelada lá na frente, a depender da situação, quando a gente tem um extravasamento interno sanguíneo, e num curativo onde eu tenho hemorragia, eu preciso fazer pressão mesmo. Então, o curativo compressivo é a indicação, e essa você não vai errar, pelo amor de Deus, hein? A segunda questão, ela já fala sobre uma escala que vai avaliar todo o processo de cicatrização, utilizando, inclusive, tendo os resultados a partir da intervenção, avaliando tanto o processo de cicatrização da úlcera por pressão,
quanto às intervenções que são feitas a partir dessa avaliação. Então, assinale a opção que indica parâmetros usados na escala PUSH para avaliar o processo de cicatrização das lesões por pressão. Então, aqui, lembrando que essa escala PUSH, ela é referente à cicatrização das lesões por pressão ou úlcera, né, que a gente anteriormente chamava de úlcera por pressão, agora a nomenclatura lesão por pressão é mais atual. O que essa escala vai trazer, gente? Ela vai utilizar 3 parâmetros de avaliação daquela ferida, daquela lesão, para, inclusive, avaliar a sua dimensão, avaliar a sua característica e avaliar quais são as intervenções indicadas para cada situação. Então, os 3 parâmetros que você precisa saber em relação a essa escala PUSH, que é a tradução em inglês, né, de escala para avaliação das lesões por pressão. O primeiro item, o primeiro critério que a escala avalia é a área da ferida. Como que você vai avaliar a área? Sempre que a evolução de um curativo é feita, é necessário você saber qual é a área de extensão. Como que eu vou medir se essa ferida melhorou ou piorou se eu não tenho parâmetro inicial? Então, para medir a área da ferida em centímetros quadrados, a gente vai utilizar o comprimento dessa ferida, que vai ser no sentido céfalo-caudal, e a gente vai mensurar também a largura dessa ferida, que vai ser na linha horizontal mesmo, da direita para a esquerda, para que você consiga, daqui uma semana, no início que você iniciou o curativo, daí a 3 dias, 5 dias, 1 mês, como que essa ferida está evoluindo? Ela está diminuindo de tamanho? Então, a área da ferida é um parâmetro avaliado. O segundo parâmetro que a escala avalia diz respeito à quantidade de exudato presente na ferida. Então, você vai ter que avaliar se essa ferida tem muito exudato, se tem pouco, se está diminuindo essa quantidade de exudato a partir do curativo que você está escolhendo. E o terceiro parâmetro é a aparência do leito da ferida. Lembrando que o leito da ferida é o interior. O que tem ali? Então, a escala, ela direciona para alguns tipos de tecido que você vai encontrar ali naquela ferida, que você vai precisar descrever, e a partir desse tipo de tecido, a gente vai escolher um curativo ou outro, tá? Então, como você já sabe, um tipo de tecido que é muito facilmente encontrado nessas lesões por pressão é o tecido necrótico, que é aquele tecido que contém uma aparência mais endurecida, com uma coloração mais escurecida, é um tecido desvitalizado, né, que a gente chama de escara, justamente porque ele tem ele é aderido muito firmemente às bordas daquela lesão e, inclusive, é difícil de retirar. Quando eu tenho tecido necrótico, eu vou precisar usar curativos mais específicos para umidificar essa ferida e assim a gente fazer o desbridamento, que nós vamos falar nas próximas questões. Um outro tipo de tecido encontrado é o esfacelo. O esfacelo é aquela característica de fibrina, o tecido mais fibrinoso, que é esfacelado mesmo, né? A gente é fácil de você lembrar, porque ele tem a coloração mais amarelada, às vezes um pouco mais esbranquiçada, e está bem aderido ao leito da ferida, só que diferente do tecido necrótico, ele tem uma característica mais úmida, então crostas mais grossa, que tem ali uma característica mais úmida mais mucinosa do que o tecido necrótico. O tecido de granulação, a gente já sabe, né? Aquele tecido vivo, com coloração mais vermelho viva, que é brilhante, que é mais úmido, e ele tem uma aparência granulosa mesmo. O tecido epitelial é aquele tecido que a gente espera encontrar, né? É o alvo de todo o curativo, que é aquele tecido novo, é o tecido mais róseo claro, que dá para a gente a ideia de que a ferida está cicatrizando, então ele pode surgir, não por completo, mas em áreas que estão ali num processo de cicatrização mais evoluído, e a gente vai encontrar, pela escala, uma pontuação diferente a partir do tecido encontrado. Então, a gente tem, em relação aos pontos que é dado, né, na escala para uma pontuação, a gente tem o score 0, que é aquela ferida fechada, que não tem nada de tecido diverso àquele que é saudável. O score 1 é o tecido epitelial, que é, depois do que é saudável, é o que mais é o ideal, né, de encontrar, que está próximo
do saudável. A gente tem o 2, que é o tecido de granulação, que vem antes do tecido epitelial. Tem o 3, que é o esfacelo, e tem o 4, que é o tecido necrótico. Então, primeiro, né, numa ferida horrível, a gente tem o tecido necrótico, que é aquele tecido mais morto, ele precisa sair para dar lugar ao tecido, aquele esfacelo, que é quase próximo do tecido de granulação. Do de granulação, a gente parte para o tecido epitelial e aí a ferida fechada. Então, aqui falando na questão, quando ele fala assim para avaliar o processo de cicatrização das lesões por pressão, o que eu utilizo em relação à escala Push, se eu sei que eu preciso avaliar o leito da ferida, a quantidade, a área da ferida, né, em relação ao comprimento, ao comprimento e à largura, se eu tenho que avaliar a quantidade de exudato e a aparência do leito da ferida, o que mais traz aqui de ponto, né, que é a coloração da pele e umidade. Não, a gente não vai falar de umidade, nem vai falar da coloração. Talvez a coloração poderia ser, né, mais relacionada à aparência do leito da ferida, mas a aparência do leito diz respeito ao tipo de tecido prevalente, não a coloração da pele. Profundidade e epitelização, a profundidade somente não, a gente tem que avaliar o comprimento e a largura, então essa B também não cabe. Quantidade de tecido necrótico e descolamento, também não. A quantidade, o tipo de tecido, é um tecido necrótico, é um ponto que a gente avalia, que é a aparência do leito da ferida, né? O tipo de tecido prevalente e a quantidade de exudato, é isso, né? O que faltou aqui? Faltou a área da ferida. Então, área da ferida, tipo de tecido prevalente e quantidade de exudato é o que a gente vai marcar na nossa questão aí de prova para você não errar. Essa questão, ela já entra um pouco nos curativos, eu acho que vale a pena você ficar ligado, porque não é fácil, é difícil a gente lembrar, para quem não tem prática de curativo, é difícil a gente associar o que usar. Então, quanto mais você lê, quanto mais você fizer questão, quanto mais você ouvir, assistir aulas, mais fácil esse conteúdo vai entrar na sua cabeça. Eu acredito que cada abordagem pode trazer contribuições para você ir associando. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses curativos, não vai dar tempo de falar de todos, mas fica ligado aí, porque é bem interessante para você. Entre as coberturas listadas a seguir, assinale a mais indicada para o tratamento das feridas fétidas, infectadas e exudativas. Bom, o que ele traz? Ele traz o hidrogel amorfo. Gente, o hidrogel, ele é um tipo de placa que é colocado, um filme, como se fosse um filme transparente, que é colocado ali no leito da ferida para trazer maior umidade. Então, hidro vem de água, gel é o que o nome diz. O objetivo é transformar aquele filme com a sua possibilidade de se transformar em gel, é trazer maior umidade para a ferida. Então, ele proporciona um ambiente mais úmido, que evita aquele ressecamento, que impede a cicatrização de forma adequada. Ele também pode, por causa da umidade, desbridar aquelas áreas de necrose, que são áreas mais escurecidas, mais enrijecidas, que atrapalham o processo de cicatrização. Então, se eu tenho uma ferida que é limpa, não é uma ferida infectada, é uma ferida que tem área de necroses que precisam ser retiradas, eu vou usar o hidrogel, porque ele promove o desbridamento autolítico, que é aquele desbridamento que o próprio organismo faz a partir das suas enzimas, né, de componentes do próprio organismo. Ele estimula a cicatrização naquelas feridas secas, sejam elas superficiais ou profundas, é possível ali colocar o hidrogel, preferencialmente naquelas feridas que não estão infectadas, mas pode também ser usadas. O hidrogel pode ser usado naquelas feridas que têm infecção e as áreas de necrose ou de esfacelo são as mais indicadas ali para usar o hidrogel amorfo. Não é o caso da questão, porque ele quer ferida fétida, infectada e exudativa. Então, vamos excluir aqui a letra A.
A tela de petrolato, o petrolato, ele é uma compressa, como se fosse uma compressa com emulsão de petrolato para estimular a cicatrização ali da ferida, porque ele mantém úmido e ele também facilita a retirada daqueles tecidos que são desvitalizados, tecidos inviáveis para o processo de cicatrização. O petrolato, ele é muito eficiente para trazer umidade, ele é um umectante muito eficiente, e ele contribui com a hidratação também das peles íntegras e lesadas, né? Então, não é indicado apenas para ferida mesmo. A pele íntegra que está mais ressecada, ele também age. E ele, a partir do momento que ele traz uma maior hidratação para aquela ferida, ele traz maior conforto, né? Porque se a área está ressecada, ela pode estimular as terminações nervosas e isso pode causar mais dor. Então, traz mais conforto, menos dor para o paciente, e isso aí fica evidente para aquelas feridas que estão com uma característica de necrose, de pele, né, mais ressecada. Então, a tela de petrolato também não seria. O carvão ativado com prata. Gente, quem aí já viu colocar carvão dentro da geladeira? Hoje, as geladeiras, né, para quem é da minha época, um pouquinho mais antiga, era muito comum as geladeiras da época, que eram mais rudimentares, colocar carvão, uma plaquinha de carvão dentro da geladeira. Eu lembro que eu era criança, eu via aquilo e perguntava, mamãe, para que é isso? E era simplesmente para tirar o odor que fica naquela geladeira, por conta de alimentos, por conta do próprio gás que a geladeira tem. Então, o carvão ativado, ele é um poderoso agente para diminuir o odor daquela área, daquela região, no caso da geladeira, né, daquele local. E quando ele é ativado com prata, a prata, ela é uma poderosa, ela tem uma poderosa ação bacteriostática, bactericida, que vai ajudar a diminuir a infecção daquela área. Então, se eu tenho o carvão ativado com prata, ele vai absorver aquele exudato e vai neutralizar aqueles odores. Olha, se eu tenho uma ferida exudativa, que precisa ter, se ela está exudativa, ela tem exudato além do que a ferida precisa para a cicatrização. Se ela está fétida, ela precisa de algo que retire aquele odor. E se ela está infectada, ela precisa de um componente para diminuir a carga bacteriana ali. Muitas vezes, bactéria que está causando aquele odor pela própria fermentação da bactéria. Então, o curativo ideal para esses casos, olha, falou em ferida fétida, infectada e com muito exudato, a gente vai pensar primeiramente no carvão ativado com prata. Porque o carvão vai neutralizar o odor e a prata vai trazer um maior potencial antimicrobiano, bactericida ali para aquela ferida. Então, a letra C é a resposta da questão que você vai marcar. Quando eu falo de hidrocoloide, eu estou falando vamos falar agora dos ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos essenciais são aquelas soluções de AGE que a gente conhece, que é o óleo vegetal, muito utilizado nas lesões por pressão, naquela fase inicial, porque a pele, quando está ressecada, ela tem maior propensão a lesões. Então, o óleo essencial e os óleos graxos essenciais, né, ou o óleo vegetal, ele tem um alto poder de hidratação para manter aquela pele mais úmida, diminuir a fricção e o cisalhamento, que vai favorecer, né, caso não seja prevenido, vai favorecer o desenvolvimento das lesões por pressão. Então, tem uma indicação tanto nas feridas abertas, quanto nas feridas com ou sem infecção, e pele íntegra, para trazer uma regeneração daqueles tecidos lesados, acelerar o processo de cicatrização. Então, é um poderoso componente, mas não para ferida fétida e infectada. As placas de hidrocoloide, o hidrocoloide ele é bem parecido com o hidrogel em relação à sua indicação. Ele pode ser usado em feridas que têm exudato de leve a moderado. Não é ideal que seja utilizado em ferida com muito exudato, porque ele tende a deixar o hidrocoloide, ele adere à pele, como se fosse uma almofadinha mesmo de silicone, que vai aderir à pele e vai favorecer o processo de cicatrização. Então, se tem muito exudato, ele não vai ter a utilidade que muitos curativos de hidrocoloide, eles ficam 7 dias, podem ficar até 7 dias.
naquela ferida, né, naquela área. E aí, se tem muito exudato, se tem infecção, ele não vai funcionar. Então, o ideal é utilizar mesmo naquelas feridas que têm exudato em menor quantidade, que não estejam infectadas, porque ele vai trazer uma hidratação, mas ele não tem um poder, como a prata, por exemplo, de trazer um potencial mais antimicrobiano. E o que geralmente aparece, então, vamos lá. Aqui trazendo para você, eu tinha esquecido desse slide, aqui trazendo para você o carvão ativado com prata. Então, lembrando que o carvão ativado com prata não é um pó que você coloca lá no leito da ferida. Ele vem dentro de uma gaze fechada, como se fosse uma gaze, né, um papelzinho mais frágil, próprio para isso, e ele não deve ser cortado. Quando a gente coloca lá na ferida, você não pode cortar o curativo, porque se expor aquele carvão que está dentro desse curativo, ele pode trazer malefícios para a ferida. Então, o carvão ativado com prata, ele é benéfico para esses casos, né, de feridas exudativas, feridas fétidas. Aqui é um exemplo, né, de um curativo de carvão ativado com prata. Esse aqui é o hidrocolóide, para quem não conhece. Uma placa de hidrocolóide tem vários tamanhos, ela pode ser cortada para colocar ali naquele espaço suficiente da ferida para trazer a umidificação, para trazer a regeneração daquele tecido. A gente tem o AGE, que é aquele óleo, né, óleo cicatrizante que a gente encontra com vários nomes, Dersane, esse aqui é o Dermaex, tem vários nomes no mercado, tem muitas instituições que usam óleo de girassol, que é um óleo vegetal que vai trazer, vai prevenir as úlceras de pressão, vai trazer maior umidade, vai acelerar o processo de angiogênese, que é a formação daqueles novos vasos que precisam ser formados para que o processo de cicatrização aconteça, estimula a proliferação de tecido de granulação, então é um curativo excelente. E não tem muita contraindicação, a não ser uma ferida limpa, né, que a gente vai ter que deixar ela mais seca mesmo, sem umidade. Esse aqui é um curativo, é uma compressa com emulsão de petrolato, que tá vendo? É um fiozinho mesmo, é uma fina camada parece uma fita mesmo, aquela fita, um micropore, parecido com o micropore, e ele tem a função, logicamente, de trazer ali, a gente chama de hidrogel, tá? Essa compressa com emulsão de petrolato, ela também pode ser associada com o hidrogel, porque ele favorece, né, a evolução daquele tecido de cicatrização, de granulação, traz uma evolução para aquela ferida que precisa de maior umidade. E eu queria trazer para vocês, que faltou falar no slide anterior, em relação ao carvão ativado com prata, com a sulfadiazina de prata. A gente falou do carvão ativado com prata, que é utilizado naquelas feridas fétidas, que tem um odor, que tem um exudato exagerado, e não confunda com a sulfadiazina de prata. A sulfadiazina de prata é uma pomada, geralmente pomada, que é utilizada muito naqueles curativos que tem um potencial, que tem ali uma infecção presente, ou que tem um potencial de infecção, como uma queimadura, como uma úlcera de membros inferiores, como uma ferida cirúrgica que tem um potencial para infecção. A sulfadiazina de prata, ela tem uma ação ali bem benéfica, mas a prata, assim como o carvão ativado com prata, tem essa ação antimicrobiana, bactericida. Você só não pode confundir, porque o carvão ativado com prata é para aquelas feridas infectadas, as feridas que já têm o exudato fétido. E a sulfadiazina de prata, ela é para aquelas feridas com potencial de infecção. Então, não confunda. Aqui, para ferida fétida, infectada, exudativa, a gente considera o carvão ativado com prata, sem nenhuma dúvida. Falando do carvão ativado, olha ele aqui de novo. Mais uma questão sobre carvão ativado. Desta vez, você vai precisar dissociar o carvão ativado da prata, porque se você não sabe a diferença de carvão ativado, qual é a ação dele, qual é a ação da prata, você pode cair num erro aqui de pressa de questão e acabar marcando a alternativa errada. Então, a respeito do curativo com cobertura de carvão ativado no tratamento de feridas,
assinale a alternativa correta. Letra A, promove limpeza preservando o tecido de granulação. O objetivo do carvão ativado não é limpar a ferida, ele vai absorver o exudato, ele vai tirar ali o excesso, neutralizar o odor, mas ele não tem aquele trabalho, por exemplo, de um desbridamento autolítico, onde eu vou retirar o tecido morto. Então, o objetivo do carvão não é desbridar a ferida. E ele não vai preservar o tecido de granulação, porque ele não vai atuar com nutrição celular, ele não vai atuar retirando o tecido morto. Ele não tem potencial de desbridar aquela ferida. Mantém a ferida úmida? Ok, mantém a ferida úmida a partir do momento que ele retira o excesso de exudato, ele não vai deixar a ferida seca. Ele vai manter, ele vai preservar a umidade daquela ferida. Mas ele não vai potencializar a nutrição celular. Preserva a umidade? Ok. Promove desbridamento biológico ou desbridamento autolítico, que é aquele que o próprio organismo faz com as próprias enzimas proteolíticas que aquele leito da ferida, que aquele organismo tem. O carvão ativado não vai fazer isso. O que faz isso? Lembra que a gente falou lá em relação aos curativos de a papaína, que faz o desbridamento químico, né? O óleo essencial, o ácido graxo essencial, que é o AGE, ele vai favorecer a umidade da ferida. Então, aqui, a gente não tem o carvão fazendo desbridamento autolítico biológico. Tem ação bactericida? Se a gente pega o gancho da questão anterior, quem tem ação bactericida é a prata, e aqui ele está falando apenas de carvão ativado, ele não está falando da prata. Então, a letra D fala do carvão absorvendo o exudato, neutralizando o odor, mas não tem prata, então eu não posso marcar que tem ação bactericida. E a letra E, que é a resposta da questão, vai falar que induz hemostasia, vai neutralizar o odor e vai manter a umidade, que são, né, as ações do carvão ativado. A gente marca, então, a letra E. Cuidado para você não errar e não confundir carvão ativado com prata, carvão ativado sozinho e sulfadiazina de prata, que tem um outro objetivo, que eu não vou usar ali naquela ferida tão infectada com tanto exudato. Ela vai ser no sentido de prevenir uma infecção ou até mesmo diminuir o processo infeccioso que está em menor quantidade, que tem potencial para ficar pior, beleza? Essa aqui também vai falar sobre um ponto, Ela vai falar do carvão ativado. Ao realizar o curativo de um paciente, ferida limpa com tecido epitelizado, o profissional de enfermagem utilizou cobertura de carvão ativado. Vamos lá. Esse profissional de enfermagem, será que sabia? Será que ele estava estudando aqui no Prepara? Será que ele tem noção de curativo para as questões de prova e para a vida, né, no dia a dia? Pelo visto, não, né? Se eu tenho ferida limpa, não tem exudato, não tem infecção, aqui novamente, olha, utilizou cobertura de carvão ativado, ele não usou a prata, tá? Minha canetinha tá adorando aqui, ela tá falhando. Então, usou cobertura de carvão ativado. E a gente vê, essa conduta está, letra A, inadequada, pois o carvão ativado é contraindicado neste caso? Com certeza, essa aqui é a alternativa da questão. Correta, né? Então, já vou passar aqui para a resposta. É inadequado, porque se eu tenho tecido epitelizado, se eu tenho uma ferida limpa, eu não tenho indicação de usar carvão. Tá cheirando mal? Não vou usar. Se não está cheirando mal, eu não vou usar o carvão. Letra B, está adequada, pois o carvão ativado é a cobertura mais indicada para ferida limpa? Não. Ferida exudativa, ferida fétida. No caso aqui, a gente sabe que o mau cheiro é pelo excesso de exudato, mas também pela fermentação, pela atuação de micro-organismos, geralmente bactérias, ali no leito da ferida. Por isso que o carvão, ele geralmente é utilizado com prata. Mas as questões para complicar a nossa vida, né, as bancas, adoram separar o joio do trigo para fazer pegadinha para você cair, e você não pode confundir isso na hora da prova. Falou só de carvão ativado ou falou de carvão ativado com prata. Então, a letra B não está certa, porque ele não é indicado em ferida limpa. Letra C, parcialmente adequada, pois o carvão é indicado para ferida limpa, mas contraindicado em tecidos epitelizados. Nenhum dos dois, nem tecido epitelizado, nem ferida limpa. Se o tecido está epitelizado, é um tecido novo, é um tecido frágil, que sangra facilmente, mas ele está ali muito próximo do que é o tecido epitelial,
normal, né, já recuperado. Então, não vou usar o carvão ativado. Eu não tenho desbridamento, tá, com o carvão, mas eu não consigo utilizar nesses ambientes de tecido epitelizado e ferida limpa. Inadequada, pois, mesmo podendo ser usado, não. O carvão ativado não deveria ter sido a primeira escolha. Não é nem a primeira nem a última escolha. Nesse caso, o tecido epitelizado, eu vou usar, dependendo do local, vou usar um AGE, eu vou usar um hidrocoloide, que vai favorecer o processo de cicatrização. A letra E, parcialmente adequada, pois o carvão ativado é indicado para tecido epitelizado, mas contraindicado para ferida limpa, também não. A gente vai ficar só com a letra A mesmo. A sexta questão da aula, na assistência a um paciente que apresenta ferida cirúrgica e infeccionada, com secreção não contida, então, ó, ferida cirúrgica, eu sei que é uma ferida cirúrgica, feita no centro cirúrgico, que está infeccionada, tem secreção não contida, ou seja, a secreção está extravasando, o profissional de enfermagem deve usar. O que ele vai usar nesse caso? Máscara cirúrgica na administração de medicamentos, avental e máscara cirúrgica em qualquer atendimento, óculos de proteção em todos os procedimentos, máscara PFF2 na realização dos curativos, luva e avental durante a manipulação do paciente. Olha, aqui, como ele está falando de curativo, então, ó, na assistência a um paciente que apresenta ferida cirúrgica infeccionada com secreção não contida, o profissional de enfermagem deve. Bom, eu acredito aqui que a gente deva imaginar que quando ele fala de secreção não contida, é que a ferida está com uma secreção mais abundante, que está ali extravasando, fora da ferida, ela extravasa para um curativo que está ali para as bordas, né, para o local próximo. Então, eu sei que o curativo ali vai ser um curativo maior, um curativo que tenha mais a capacidade de absorver esse exudato e, inclusive, tratar essa infecção. Aqui ele está falando dos EPIs. Então, quando eu falo de uma ferida infeccionada, aqui ele não está falando que o próprio paciente está com algum tipo de doença infecto-contagiosa. Ele está falando daquele leito, a área da ferida está infectada. Isso não significa que eu vou ter que usar, por exemplo, uma luva. Aqui ele não falou, né? Ele não falou do curativo. Essa questão ela fica bem pegajosa aqui. Ele não falou se é um curativo que você está fazendo ou se é um procedimento. Pelas alternativas, a gente imagina que seja no cuidado geral. Eu sei que o curativo tem que ser estéril, né? E você também sabe. Então, não é aqui, inclusive, quando ele fala de luva, ele não fala de luva estéril de procedimento. A máscara cirúrgica na administração de medicamentos não é a prioridade aqui. Porque se eu sei que a ferida está infecciosa, ela está infectada e tem secreção não contida, a luva ela é primordial. Se eu vou fazer o curativo, é luva estéril. Se eu estou fazendo outras coisas com o paciente, luva de procedimento basta. Porque não é um paciente que está em isolamento de contato, por exemplo. Então, luva eu sei. Vamos falar aqui de cima. Máscara cirúrgica na administração de medicamentos? Talvez até seja, né? Dependendo da situação que o paciente está, mas não é o que é mais importante. Avental e máscara cirúrgica em qualquer atendimento não é prioridade, vamos ver as outras. Óculos de proteção em todos os procedimentos também não seria, a secreção não está jorrando para ponto de pegar nos olhos, né? A máscara PFF2 não, né, que seria a precaução para aerossóis. Luva e avental durante a manipulação do paciente me parece bem cabível, quando a gente considera aqui uma ferida, que eu não sei o tamanho, eu sei que ela está infeccionada, tem secreção, eu sei que luva e avental eu tenho que usar, né, para proteger o paciente e para me proteger também. Então, a letra E é o mais adequado para essa questão que não estabelece muitos parâmetros, mas a depender da situação, para fazer o curativo, eu precisaria usar máscara cirúrgica. Mas aqui ele fala de administração de medicamentos. Se o curativo está coberto, não tem por que eu ficar tão preocupada com a máscara cirúrgica. Né? A máscara cirúrgica em qualquer atendimento, como eu disse, na hora de fazer o curativo, sim. Né? Dependendo na hora de fazer outros curativos do paciente, também. Mas se eu vou lá oferecer uma medicação para o paciente, eu não tenho obrigação de deixar, de ficar com a máscara cirúrgica. Óculos de proteção, como eu disse, né, de todas as alternativas, com exceção da letra D,
que a máscara PFF2 não é indicada, a letra E é a mais adequada para essa questão de feridas, né, de curativos. E, por fim, a gente vai trazer aqui essa questão, ela é bem completa também em relação aos tipos de curativo, que, como eu disse, não são fáceis de vocês decorarem, vocês memorizarem, mas de tanto ouvir, a gente vai contribuindo aqui. Antes de realizar um curativo, o profissional de enfermagem escolheu uma cobertura com ação bactericida e bacteriostática, capaz de provocar dissociação das moléculas de proteína, resultando em desbridamento químico. Bom, já falei um pouquinho sobre o desbridamento. Toda vez que eu falar em desbridamento, eu estou retirando do leito da ferida tecido que não é viável, tecido que está morto, que está desvitalizado. Eu estou ali removendo bactérias, removendo tudo aquilo que não é benéfico para a ferida. E eu tenho sempre que tomar muito cuidado no desbridamento para me limitar apenas àquela área da lesão que necessita de ser desbridada. Eu tenho que tomar cuidado porque debaixo dessa área de necrose, dessa área de fibrina, tem tecido que está sendo formado. Se eu tenho um procedimento mais agressivo, eu acabo tirando o tecido morto, mas eu prejudico o tecido novo que está sendo formado. Então, tem que ter muito cuidado com esse tecido saudável que está abaixo daquele tecido que eu estou retirando. E é sempre importante a gente escolher o melhor método a partir da característica daquela ferida. Existem 3 tipos de desbridamento que eu vou recapitular aqui para você rapidamente. O autolítico, como eu já disse, é aquele que eu vou usar os próprios leucócitos daquela ferida, daquele paciente, as próprias enzimas do paciente, para fazer a degradação de todo aquele tecido necrótico, daquele tecido morto. É um desbridamento mais lento, mas ele é mais confortável e ele necessita, para isso, que você mantenha um curativo úmido, para que o próprio organismo faça esse desbridamento, a depender da característica da lesão, a depender da quantidade de exudato que tem ali, da quantidade de material desvitalizado. Então, pode ser feito o desbridamento autolítico. Um outro tipo de desbridamento é o desbridamento químico, que é o que a questão traz, que também pode ser chamado de desbridamento enzimático. Aqui eu vou utilizar enzimas proteolíticas que vão estimular a degradação daquele tecido que está morto, do tecido necrótico. Ele é menos agressivo, mas eu tenho que tomar muito cuidado com os leitos da ferida e com aquelas áreas da ferida que não tem necrose, não tem tecido necrótico. Por quê? Se ele tem o poder de destruir aquele tecido necrótico, imagina o que ele não vai fazer com o tecido sadio. Então, eu vou utilizar enzimas, né, substâncias que têm enzimas, por exemplo, a papaína, por exemplo, a colagenase, que são substâncias que que possuem enzimas proteolíticas que vão destruir fazendo o desbridamento, né, daquela área que tem o tecido necrótico. Tem ação tanto bacteriostática quanto bactericida, e ela também facilita o processo cicatricial. Tá? Então, como a questão traz, ele escolhe uma cobertura que tem ação bactericida e bacteriostática, capaz de promover dissociação das moléculas de proteína. Lembra que a prata, lá no curativo do carvão ativado com prata, ou da sulfadiazina, era uma substância que tinha uma ação mais de um potencial bacteriostático, antimicrobiano. A prata não tem tanto potencial de desbridar aquela área. A papaína não, ela, por ter essas enzimas proteolíticas, ela quebra as moléculas de proteína, ela dissocia essas moléculas de proteína, fazendo com que aquela área que está morta, com tecido desvitalizado, seja dissolvida, e aí você dê lugar ao crescimento do tecido de granulação. Lembrando sempre que, quando eu falo de desbridamento químico, eu preciso usar uma substância que, ao desbridar, ela também promove um realinhamento daquelas fibras de colágeno que precisam estar bem
bem compostas ali para fazer o crescimento tecidual uniforme. Então, a colagenase, por exemplo, aquelas feridas que têm tecido desvitalizado, você pode usar a colagenase, pode usar a papaina, que tem uma ação benéfica. E, por fim, eu tenho o desbridamento... tem mais dois. Tem o desbridamento mecânico, que é aquele que é feito com o uso de uma força física, por exemplo, pegando uma gaze, né? Pega uma gaze seca e faz uma fricção ali naquele local para retirar o tecido desvitalizado. Esse desbridamento mecânico tem que ser feito com muito cuidado, porque ele pode acabar rompendo o processo de cicatrização da área que está mais avançada, né? Que tem tecido de granulação. E o desbridamento cirúrgico é aquele que é feito com pinça, com bisturi, à beira do leito ou no centro cirúrgico mesmo, que vai retirar esse tecido. Ele é mais eficaz, é um desbridamento rápido, só que ele pode causar dor, pode causar mais sangramento. Então, quando eu falo aqui, as características descritas são compatíveis com a ação de quê? Olha, aqui, o hidrogel, ele é um componente que é utilizado nas feridas que tem tecido de granulação, vai promover o desbridamento autolítico, lembra que a gente falou na questão passada? O desbridamento do próprio organismo. Ele estimula a produção de enzimas proteolíticas do próprio corpo do paciente. Então, o hidrogel, ele mantém a umidade daquela ferida, promove a cicatrização, essa ferida pode ter necrose ou não, mas o objetivo não é retirar esse tecido por completo, porque o desbridamento autolítico, ele é indicado naquelas feridas que têm pouco tecido desvitalizado. Então, o hidrogel vai deixar aquela ferida mais úmida e vai trazer uma cicatrização mais favorável a partir de um organismo que está mais saudável, que tem condições de desbridar de forma autolítica. A papaina, que é a resposta da questão, porque a gente está falando de bactericida, bacteriostática, que promove uma dissociação dessas moléculas. Lembrando que a papaina, ela é derivada do ela contém enzimas proteolíticas que são derivadas do látex do mamoeiro. Então, por isso que fala de papaya, né? Mamão papaya, papaina, por causa dessa cárica papaya, é o nome do componente que é extraído. Pode ser pó, pode ser pomada, eu já vi muito em pomada, pode ser creme, pode ser gel. Então, ela promove ali o realinhamento, né? O desligamento químico dessa lesão. A hidrofibra, ela é muito, muito utilizada naquelas feridas por conta de queimaduras, por conta de úlceras mesmo, pode ser ferida cirúrgica, mas ela é muito utilizada nessas feridas que precisam de equilíbrio maior para umidade, evita a propagação do líquido e maceração daquela ferida, e ainda ela imobiliza aquelas bactérias que podem estar ali, né, presente no meio, ajudando com isso a regeneração daquele tecido. A forma como ela retira o líquido daquela ferida é por capilaridade. Então, a hidrofibra, ela é bem benéfica nesse caso. O alginato de cálcio, gente, cuidado para não confundir, tá? O alginato de cálcio, ele é indicado para aquelas feridas que são abertas, que têm grande quantidade de exudato, e com isso, elas têm uma capacidade muito grande de ter o exudato. A partir do momento que tem muito exudato, o alginato de cálcio, ele tem propriedade de tirar o excesso de exudato daquela ferida, com uma formação de gel. Então, alginato, eu sempre lembro de gel, quando eu vejo, assim, a palavra alginato, porque ao formar esse gel, né, essa camada mais gelatinosa, ele absorve essa umidade e mantém o meio úmido para a cicatrização. Também tem o alginato de cálcio com prata, e aí a prata ela vai entrar com uma efetividade antimicrobiana, assim como o carvão ativado com prata, tá? Também prevenindo, né, logicamente, de contaminações externas. Lembrando que se eu tenho ferida seca, eu não posso utilizar o alginato de cálcio, porque ele vai formar essa camada de gel a partir do próprio exudato da ferida. Então, eu vou utilizar naquelas feridas que geralmente estão abertas, pode até ser colocado feridas cavitárias, mas que tem exudato, porque eu vou conseguir alcançar ali aquele exudato e extrair, formar como se fosse um gel.
é tipo uma espuma, né? Quando ele fica saturado, ele forma tipo uma espuma mesmo, que se escurece, quando ela fica mais escura, quando ela está cheia de exudato para trocar. E o ácido graxo essencial, que é o AGE, o óleo vegetal, ele contribui para a angiogênese, ele vai trazer uma maior hidratação para aquela ferida, vai estimular os fatores de crescimento, estimula a proliferação de tecidos de granulação. Então, quando ele fala de ação bactericida, e bacteriostática, que faz um desbridamento químico, ele está falando da papaína. Aqui tem, né, por exemplo, a papaína em creme, que a gente vê muito, como eu falei, né, em tipo pomada. Lembrando que a papaína, ela vai ser utilizada sempre no leito da ferida, com muito cuidado para as bordas, para não destruir aquelas bordas. A gente vai ter aqui o Aquacel AG, é um curativo de hidrofibra, que a gente, né, viu a questão falando, que tem um potencial antimicrobiano, ele é estéril, é macio, e ele também tem prata no seu componente. Esse Aquacel AG, ele tem prata, e por isso que ele tem uma ação antimicrobiana, e o objetivo dele é equilibrar mesmo a umidade, evitando a propagação de líquido e maceração daquela ferida. É como se fosse um algodãozinho, olha, que vai ajudar ali a absorver aquele exudato. E esse aqui, o alginato de cálcio, é bem parecido também com uma esponja, como eu falei, indicado para aquelas feridas abertas, que tem muito exudato, pode ou não ter infecção, mas se ele tem uma capacidade muito grande de absorção, eu não consigo usar em feridas que têm uma característica mais ressecada, tá? Então, a letra B é a alternativa da questão. A papaína guarda bastante esse nome e essa indicação, ação bactericida e bacteriostática, capaz de promover dissociação das moléculas de proteína, resultando em desbridamento químico, porque isso pode aparecer na sua prova com bastante evidência aí, então fica ligado. Beleza? Acho que deu para fazer um apanhado geral daquilo que, em relação ao curativo, é mais confuso e que mais cai. E agora, ó, cai matando nas questões para você não esquecer. A gente espera você nas próximas aulas. Espero ter contribuído com o seu processo de aprendizado. Falamos aqui das feridas, dos tipos de curativo, que é um conteúdo bem importante para você, profissional de enfermagem, para a vida e para as provas. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Passei no concurso da EBSER. Eu passei para o técnico em enfermagem da EBSER. Eu passei em segundo lugar para enfermeiro nefrologista da EBSER Nacional. Passei também no EBSER. Passei na EBSER Nacional daqui em Salvador e passei na EBSER de Uberlândia. Eu passei no concurso da EBSER Nacional. Consegui aí passar em primeiro lugar nas cotas da EBSER. Passei na prova da EBSER Nacional. Passei para a EBSER. Eu passei no concurso da EBSER, né? Eu passei para o técnico em enfermagem da EBSER, foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Eu passei em 3º lugar na EBSER. Eu consegui passar na EBSER. Eu passei no concurso da EBSER. Passei no concurso da EBSER. Passei em primeiro lugar. Eu passei em 3 concursos. Eu passei no da UFO. Passei no concurso federal para enfermeiros. Eu passei como técnico. E eu passei em segundo lugar. Mas eu passei. Eu passei. Eu passei. Passei em segundo lugar. Fui aprovado em primeiro lugar. Eu passei em 2 concursos públicos. Consegui a aprovação. Passei. Eu já passei em 3 concursos públicos. Convocada, não fui aprovada. Passei em primeiro lugar. Eu passei em primeiro lugar. Eu passei no Leonardo da Vinci. Eu passei para Rio Saúde. Que legal! Eu passei em 2019. Tá, eu passei em primeiro lugar na EBSER. Olha lá, passamos juntas. Manda um salve aí, Juliana. Eu passei na concurso da EBSER. Passei na posição 66. Passei para técnico de enfermagem. Foi no 5º lugar da EBSER Nacional. Passei nele. E eu passei. Fui aprovada. Consegui a aprovação em um. Aprovação no processo seletivo em primeiro lugar. Fui em segundo lugar, geral, para enfermeiro. Aprovado no processo seletivo do meu município. Eu fiquei em 6º lugar na ampla. Eu obtive a primeiro lugar. Estou sendo nomeada já